Fala pessoal, Jonathan Bernardo trazendo a nossa segunda aula de conhecimentos básicos aí de Wi-Fi. Estamos numa sequência aí de aulas para ajudar você a conquistar o teu emprego dos sonhos aí no Wi-Fi. Tem muita vaga disponível, então só correr com esse conteúdo, se aprofundar mais no curso que a gente está disponibilizando. Eu tenho certeza aí que você vai ter resultados rápidos. Vamos ir aqui para a apresentação. Hoje a gente vai falar sobre os padrões 802.11. Na aula passada a gente falou sobre o que é o padrão 802.11. Então a gente fez uma revisão aí dizendo que é um padrão aí que trabalha com ondas senoidais, né? Que utiliza canais, modulação, frequência, tudo para conseguir transmitir dados no ar. Só que o 802.11 não é só isso, né? A gente tem vários padrões do 802.11 e é isso que a gente vai estudar nessa aula. A gente vai ver todos os padrões, vai fazer uma comparação desses padrões e no final ainda a gente vai fazer uma prática com um software livre aí, que nos possibilita fazer uma análise aí do protocolo do padrão, né? 802.11 de forma bem intuitiva e fácil. Então tudo começou, pessoal, com o 802.11b. Foi a primeira versão do 802.11. Ele na época aí tinha capacidade de 11 MB. Era uma capacidade aí que é baixa para os padrões atuais, mas que atendeu a demanda naquele dado momento. Esse padrão aí ele trabalha em 2.4 GHz. A gente viu na aula passada aí o que são as frequências, né? Então nesse padrão ele trabalha em 2.4, uma frequência aí que infelizmente tem muita interferência aí no nosso meio ambiente, no nosso já ia falar meio ambiente, pessoal, nosso campo aí de atuação, mas o 2.4 aí ainda é utilizado hoje em dia, então por isso que a gente precisa estar ciente de como é que ele funciona. Ele era compatível aí com o padrão 802.11 Legacy, foi um padrão aí anterior aí do 802.11b, acredito ele tinha capacidade de 2 MB, uma coisa assim muito baixa mesmo, então ele veio aí trazendo uma evolução para a época, então foi um padrão aí bastante utilizado. Ele utiliza a modulação DSSS. Para quem não se lembra, aí, a modulação é a mudança do digital para analógico, do analógico para o digital. E a modulação existe várias técnicas de modulação, e uma delas é o DSSS. E um exemplo aí do 802.11b é essa plaquinha Wi-Fi aí. Ela era utilizada aí naquelas CPUs. Antigamente aí a gente não tinha laptops, né? A maioria dos usuários utilizava CPUs. E essa plaquinha a gente conectava aí na placa-mãe, num slot ali atrás da CPU. Eu utilizei muito essas plaquinhas, mas hoje em dia aí, raramente você vai encontrar elas. Depois do 802.11b veio a evolução 11A, que aí já trouxe uma grande evolução na parte da velocidade. Então a gente está trabalhando agora com 54 megabits e a frequência também mudou. A gente não está mais trabalhando com 2.4, mas sim 5 GHz. É uma frequência aí que tem muito mais capacidade de transmissão de dados que o 2.4, mas por ela trabalhar em uma frequência maior que o 2.4, ela tem um alcance menor. Então lembre-se disso, né? Quando você está trabalhando com 5 GHz, a distância que você vai ter do access point tem que ser menor, porque a frequência que trabalha em 5 GHz, de 5 GHz ela é mais forte, ou seja, ela tem mais resistência no ar que em 2.4. Por isso que em 2.4 o sinal Wi-Fi vai mais longe e o 5 GHz a distância é menor. Então tem que levar em conta aí quando você for utilizar aí, padrões que utilizem os 5 GHz. Canais, como a gente já havia explicado, no canais 5 GHz eles não são sobrepostos, então você pode trabalhar aí com qualquer canal sem problema de interferência um no outro. E ela usa a modulação QAM, que na época aí foi uma grande evolução e a gente até hoje utiliza o QAM. Uma outra técnica de modulação que consegue transmitir mais dados em um período de tempo. Com a evolução do 11A veio o 11G. O 11G ele já trouxe a mesma velocidade do 11A, 54 megabits, só que ele era compatível com o 802.11b e ele trabalhava em 2.4 GHz. Então ele conseguiu trazer a velocidade do 2.4 e ainda conseguiu trazer essa velocidade em 2.4 GHz como frequência. Então foi um padrão aí que foi bastante utilizado e ele continuou utilizando a modulação QAM, né? Como um exemplo aí a gente está trazendo um 1800. Usei muito 1800 aí quando eu trabalhei num provedor aí uma operadora de telecomunicações. Só que na época a gente não utilizava placas Wi-Fi no roteador. A gente só utilizava ele como CPE aí para clientes finais, mas sem Wi-Fi. Então é um padrão aí que trouxe melhorias também para o padrão e até hoje aí tu é capaz de você encontrar aí esse padrão rodando aí nas nossas redes. Agora a gente vai falar o que está realmente sendo usado no mercado em grande quantidade, que é o 802.11n. Esse padrão ele já consegue trazer canais de 40 MHz, então canais com maior capacidade de transmissão de dados, e ele é compatível, pessoal, com todas as versões do padrão 802.11, então A, B e G. Então ele consegue trabalhar tanto em 2.4 e 5 GHz. E a grande evolução desse padrão é que ele trouxe a melhoria da MIMO, múltiplas entradas e múltiplas saídas. Para explicar a MIMO, vou para a lousa. Então, pessoal, quando a gente tem um access point trabalhando com MIMO, a gente vai ter os clientes e o access point
ele vai ter várias antenas dentro do access point. E aí essas antenas elas vão atender o mesmo cliente. Então duas antenas no mesmo access point vão estar atendendo o mesmo cliente. Então isso tudo dobra a capacidade de transmissão. E foi assim que o E6211N conseguiu velocidade de 600 megabits de velocidade, porque ele usa mais antenas para atender o mesmo cliente. Esse é o MIMO. E depois, com a evolução do MIMO, teve o Multiple User, que seria a evolução do MIMO, que é o Multiple User MIMO, que em vez de só atender um cliente com 2 ou 3 antenas, o Access Point ele vai conseguir atender vários clientes utilizando diferentes antenas. Então agora não é só mais um cliente, mas sim múltiplos usuários sendo atendidos por várias antenas. Então essa é a evolução aí do MIMO, pessoal. Uma grande evolução que trouxe bastante velocidade para o padrão. Apresentação, bacana. Então a gente falou aí que ele trouxe evolução na transmissão de dados, ele é retrocompatível com o A, B e G, usa canais de 40 MHz e ainda tem a tecnologia MIMO. Então é um padrão aí muito utilizado e até hoje aí nisso aí, esse padrão para cima aí na maioria das vezes que vocês vão encontrar nas empresas. Vocês podem encontrar os padrões anteriores, mas é mais difícil. A maioria vai usar o E6211N para cima. E a evolução dele é o 11AC. O 11AC já usa o múltiplos usuários, né, do MIMO, que é aquele que eu acabei de explicar. E aqui ele já começa a trabalhar com canais de 80 MHz, pessoal. 160 MHz. Então, por isso, o tamanho do canal que fez ele ser capaz de fazer uma transmissão de 3.5 gigabits. Então, trouxe uma grande evolução por trabalhar com canais maiores. E ele trabalha aí na frequência de 5 GHz. Então não tem problemas aí de canais sobrepostos. E como exemplo aí, a gente trouxe aí um Access Point 1562 aí. É um Access Point externo, pessoal. Vocês vão encontrar aí mais em ambientes que necessitam de blindagem. Por exemplo, no frigorífico. Ou em algum lugar aí que tem uma climatização muito forte. A gente costuma utilizar esses Access Points que são blindados aí para fatores externos. Então 1562 é um exemplo. E, bom, é isso. Esse 11AC aí a gente utiliza muito no mercado. É o que você vai encontrar mais atualmente nas redes tradicionais que a gente está trabalhando. Então, fique ligado nesse padrão. O 11AX é a evolução do AC. Então ele já consegue trabalhar com modulação de 1024 QAM. Isso é uma modulação extremamente robusta aí, que consegue transmitir muitos dados no mesmo período de tempo. E por causa disso ele está chegando com velocidade de 9.6 gigabits. E ele é compatível aí com os padrões anteriores. Então isso trouxe bastante utilização desse padrão nas empresas. E o BE, que aí é a última evolução que a gente teve, ele já está com transmissão de 46 gigabits e também utiliza múltiplos usuários na MIMO e trouxe aí eficiência espectral melhorada e por isso que ele conseguiu atingir tanta velocidade. Esse padrão, pessoal, sinceramente eu acho que eu só vi uma vez aí um usuário utilizando esse padrão, mas daqui pra frente é o que a gente vai encontrar mais no mercado. Cada vez mais o Wi-Fi está sendo melhorado, é uma constante evolução. Então tem que estar o tempo todo estudando, pessoal, porque todo momento está surgindo novos padrões, então a gente tem que estar atento aí com o que o mercado está se encaminhando. Aqui é uma comparação, pessoal. Essa coisa de Wi-Fi 4, 5, 6, 6E, 7, isso aí foi um nome que foi dado para os padrões quando eles foram criados, para simbolizar aí a evolução do padrão. Então aí o 802.11n é o Wi-Fi 4, o AC é o 5, o AX é o 6 e o 6E, ele tem duas evoluções, e o BE é o Wi-Fi 7. Isso aí vocês vão encontrar muito em eventos aí de Wi-Fi, eles falam do Wi-Fi 7, Wi-Fi 6. Então é bom vocês saberem aí que existem essas nomenclaturas. E agora eu vou falar um pouco da velocidade, né? Acredito que eu já havia falado, mas o Wi-Fi 4 aí, ele trabalha com 1.2 Gbps, né? O Wi-Fi 5 3.5, o Wi-Fi 6 com 9.6, o Wi-Fi 7 com 46 gigabits. Então é uma evolução constante, pessoal. As bandas que o Wi-Fi 4 trabalha, 2.4 e 5 GHz, o Wi-Fi 5 5 GHz, o Wi-Fi 6 2.4 e 5 GHz, e agora já está utilizando a frequência de 6 GHz. Então esse é um dos motivos também que ele é o Wi-Fi 6, né? Ele está trabalhando aí com 6 GHz já na frequência, que é a nova frequência que está vindo aí com força. O Wi-Fi 7 ele trabalha com todas as frequências, desde de 2.4, 5 e 6 GHz. Tamanho de canais, Wi-Fi 4 20 e 40 MHz, o Wi-Fi 5 aí já está trabalhando com 20, 40, 80, 180 MHz. Mesma coisa aí pro Wi-Fi 6. E o Wi-Fi 7 aí, ele já está com canais de 320 MHz. Acredite se quiser, é muita coisa, pessoal. Imagina a quantidade de espectro aí que esse Wi-Fi 7 não está utilizando. Então, é incrível, pessoal. Eu acho isso incrível. Modulação, o Wi-Fi 4 com 64 km, o Wi-Fi 5 com 256 km. Pessoal, quando vocês verem essas nomenclaturas de 64, 256, 1024 km, 4096 km, isso aí tá
relacionado aí com a quantidade de símbolos, de bits, que ele consegue transmitir em um período de tempo. Então, o 256 ele vai conseguir transmitir mais bits que o 64km. O 1024km vai conseguir transmitir mais bits que o 256km, e assim sucessivamente. Então, tenho isso em mente. E o MIMO, né, pessoal, que começou lá com o Wi-Fi 4, depois foi mudado para múltiplos usuários do MIMO, que é o que vem no Wi-Fi 5, 6 e 7. Então, tá aí uma comparação aí dos padrões. E claro, né, tem que ficar de olho se eles não vão criar mais padrões pra gente poder já se preparar aí pro mercado. Vou fazer questão de fixação, pessoal, porque acredito que quando a gente faz questões, a gente tá ajudando o nosso cérebro a memorizar o conteúdo. Então vamos lá. Qual é a faixa de frequência principal utilizada pelo padrão 802.11b? Isso aqui tá fácil. 2.4. Qual a tecnologia utilizada pelo padrão 802.11n para melhorar o desempenho em ambientes com múltiplos dispositivos conectados? A MIMO, a gente falou muito dela. Qual padrão Wi-Fi oferece suporte a canais 80 e 160 MHz? Isso a gente viu na tabela de comparação, 802.11ac. Qual o principal objetivo do padrão 802.11ax? Isso aí é praticamente quase todo o objetivo dos padrões, mas o AX aí é aumentar a largura de banda. Qual o padrão 802.11ac é conhecido com qual geração de Wi-Fi? Wi-Fi 5, pessoal. Então é isso. Obrigado, pessoal. Vamos para a próxima. À la prochaine.